Bom dia, gente. Estou feliz de estar aqui na cidade grande. Demorei para chegar aqui, fiquei olhando os prédios. Eu sou carioca, mas estou morando na roça já faz um tempo. A gente gosta da roça. É mais segura do que o Rio de Janeiro, né? É um prazer para mim estar aqui, revendo muitos amigos, vendo um monte de gente que eu também não conheço. E aí, meu brother? Saudade. Se eu ficar assim, vai demorar um pouco. Obrigado. Fala aí, tranquilo. É um prazer mesmo estar aqui, ver que esse salão já está quase não comportando vocês. Né? Não sei se vai ter que fazer um mezanino aqui assim, né? Ou se vocês vão ter que se mudar, mas é muito legal mesmo. Depois de um momento alto desse, de olhar para o Senhor, vou falar de coisas terrenas. Esse nome política já... Tem gente que já dá calafrio, né? Mas eu quero convencer vocês de que se a gente se sente meio mal ao ouvir sobre política, é porque a nossa cosmovisão precisa ser mudada, a nossa visão sobre o assunto. Então, estamos num momento tranquilo da nação para poder falar sobre esse assunto, né? Super de boa, né? Um assunto bem relax, né? Ninguém se exalta, ninguém discute em família, ninguém sai de grupo de WhatsApp, né? Ninguém tem aquele tio chato que fica mandando figurinha vermelha ou figurinha verde e amarela, te dando bom dia com uma arma. Não entendo como é que alguém pode ter um bom dia, né? É assunto tranquilo, né? E como é que a gente, como igreja, fica no meio disso? É sobre isso que a gente vai gastar esses 3 domingos falando, sobre como nós, como igreja, devemos nos portar no meio dessa Babilônia política, dessa Babilônia ideológica. Então, esse negócio de política é muito antigo, tá? Muito, muito, muito antigo. Talvez não como temos nos dias de hoje, não como a democracia moderna, mas a ideia e a maneira pode ter mudado, mas a prática da política é muito antiga. Na verdade, é desde que o ser humano se organiza, né, como sociedade. Então, tem um historiador grego, o nome dele é Tucídides. Ele diz o seguinte: nos deuses acreditamos e dos homens sabemos que por uma lei necessária de sua natureza, os homens governam sempre que podem. Então, sempre vai ter política, porque os homens se organizam, e quando eles se organizam, eles escolhem alguém para governar. Beleza? Saudade. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Então, o homem ele tem uma inclinação à vida em comunidade. E por ter essa inclinação para a vida em comunidade, ele se organiza como comunidade. E aí surge a tal pergunta, quem vai comandar esse negócio, né? Quem vai exercer autoridade?
Então, a luta do mundo é sobre quem vai exercer a autoridade, né? Quem é o melhor governante. Eu costumo dizer que, no fim de tudo, não tem a ver com quais são as ideias, mas quem vai governar. E a igreja tem a resposta. A igreja é a única que tem a resposta sobre quem vai exercer um governo perfeito. Quem vai trazer justiça. Então a gente não pode olhar para a política, para governo, como uma coisa muito, pecaminosa, terrena, que não tem nada a ver com Deus. Algumas pessoas dizem, né, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Você vai votar nos astronautas? Você vai votar nos astros? Nos extraterrestres? Não existe ainda, né? Um partido extraterrestre, né? Existem várias criaturas bizarras na política, né? Mas parece que ainda são humanos, né? Ou quase humanos, né? Então a gente precisa perceber que a gente vive num mundo hostil, num mundo caído, num mundo perigoso, onde muitas coisas tentam substituir a esperança verdadeira, a esperança do Evangelho. Então, a gente vive num embate entre o que eu vou chamar de cosmovisão cristã contra as utopias seculares. Nós não vamos entrar a fundo nisso, mas eu quero dar uma olhada rápida com você. Então, existe uma maneira correta de olhar para o assunto política. E é através da cosmovisão cristã, é através das lentes corretas. E a palavra de Deus nos dá as lentes corretas para olharmos para a política. Sério. Para olharmos sobre... E quando eu falo sobre política, eu estou falando política mesmo, plano de governo. Que é a grande treta aí, né? Então a Bíblia, ela nos dá as lentes corretas para olharmos sobre administração pública, sobre leis que envolvem reprodução humana, maneira de gerenciar presídios. Existem princípios. Eu não estou falando que a Bíblia é um manual político. Mas a Bíblia traz uma série de princípios. E nós precisamos olhar a vida através da cosmovisão cristã, que é resumida basicamente entre criação, queda, redenção e consumação. Você não pode perder de vista. Quando olhar para as coisas do mundo, você precisa olhar através dessa cosmovisão. Então, Deus criou o mundo. Satanás, ele não tem um poder criativo, ele tem um poder de distorcer verdades, mas ele não cria. Deus é o Criador. Deus é a fonte criativa de todas as coisas. E o pecado distorceu, a queda contaminou a criação boa e perfeita de Deus. Mas Deus está redimindo. Nós estamos num curso rumo à consumação. E pela cruz, Deus está redimindo todas as coisas. E um dia nós seremos completamente redimidos. Amém? Então, aí entra a questão da ideologia, da idolatria. Então, um autor chamado Albert Wolters escreveu um livrinho pequenininho, mas que é fundamental que você leia, A Criação Restaurada,
e ele fala sobre estrutura e direção. E esse pensamento está dentro da cosmovisão cristã, é uma outra maneira de ver as coisas. Então, tudo que Deus criou, Ele criou com uma estrutura que aponta para uma direção. Então, quando Deus colocou o homem no jardim, Ele deu um encargo de governar para o homem. Então, essa coisa do governo faz parte da essência do homem. Porque Deus criou o homem para exercer governo. Deus criou o homem para controlar, para governar. Mas não da maneira que está sendo feita. Então, Deus criou o homem com um encargo de liderança sobre a criação. Só que o pecado afetou essa estrutura e essa direção. Então, o homem foi feito para governar com Deus, em parceria com Deus. De Deus deveria fluir toda a sabedoria, toda a autoridade. Mas agora o homem, com a queda, com o pecado, passa a governar, tendo o seu próprio coração no centro, governando a partir das suas próprias ambições e com o objetivo de ser deificado, de ser exaltado. E a partir de então, a partir da queda, o homem passa a governar para fazer o seu nome grande. Lembra de Babel? O princípio da Torre de Babel era esse: fazer o nosso nome grande. Então, o pecado, ele afeta tudo que o homem faz. Então, Deus criou o homem para governar em parceria com ele através do serviço. Deus era a fonte da sabedoria do homem para governar, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, a ordem é completamente diferente, né? Então, o homem agora quer exercer domínio sobre outros homens, quer ser exaltado. E política, infelizmente, é isso aí. Provavelmente é por isso que você talvez tenha nojo de política. E eu vou usar uma outra palavra para definir esse ímpeto do coração do homem, que é a idolatria. Idolatria. Então, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu vou pegar uma definição de idolatria de Martim Lutero. Ele diz assim: tudo aquilo que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé no coração para constituir tanto a Deus quanto o ídolo. Tudo aquilo que o seu coração se apega e em quem confia com segurança definitiva. Então, o ídolo é tudo aquilo que exige a lealdade que é devida a Deus. Eu estou falando de política, mas você percebe que esses conceitos se enquadram para tudo. Tudo na vida.
Então, qual é o paralelo de idolatria com ideologia? Ou com a idolatria política, né? Então, a gente vai usar esses dois conceitos. Eu quero fazer um paralelo entre ideologia e idolatria. Tem muitos paralelos. Não é tão perfeito assim, eu não quero gastar bastante isso para não forçar, mas tem muitos elementos semelhantes. Então você percebe aqui em que Deuteronômio, ele está falando que a idolatria surge de quando você pega algo da própria criação e coloca no lugar de Deus. Então ele começa a falar de imagens, esculturas, coisas semelhantes à própria que está na criação, debaixo da terra, na terra. E a idolatria, ela faz isso. Ela sempre faz isso. Ela pega algo que é pertencente à criação, eleva acima do Criador. E agora você faz disso um Deus. Ou seja, qualquer coisa que você coloca a sua esperança e a sua segurança acima de Deus, já virou um ídolo. E você entende porque nesse embate político, as paixões e os medos ficam muito evidentes? Por que as paixões estão muito exaltadas? Por causa do medo. Por causa de segurança. Você sempre fica pensando, nossa, eu vou acordar e fulano vai estar no poder. Meu Deus, o que vai ser agora de nós? Onde está a sua segurança? Então, ela pega algo que pertence à criação e eleva acima desse limite que separa a criatura do Criador. Ou seja, ter um governante não é algo ruim. Ter ordem, justiça, prosperidade, segurança não é algo ruim. Mas quando você pega um desses elementos e coloca acima da confiança e da segurança no Criador que é soberano, você fez um ídolo. Então o seu ídolo pode ser dinheiro, prosperidade, a economia indo bem, seus negócios indo bem. Então a ideologia ela tem esse paralelo por isso. Ela destaca uma verdade de uma esfera de governo e ela impõe e determina que toda a realidade seja vista a partir dessa esfera. As ideologias políticas incorporam uma narrativa pseudo-redentora, competindo com a narrativa bíblica, com a história bíblica. Ainda que as Escrituras comecem com criação, seguindo para a queda no pecado e avançando para a redenção em Jesus Cristo e culminando na consumação final do reino de Deus, as ideologias seguem uma história similar, que em muitos aspectos se assemelham à história da Bíblia. É incrível olhar para os políticos populistas e eles estão fazendo uma pregação de um evangelho. Eles estão propondo uma visão de mundo baseado em elementos muito similares a esse. A criação, queda, redenção e consumação. Então, cada ideologia ela é baseada numa soteriologia específica. A gente estava falando aqui, né, do calvinismo, teve muita comoção, né? Salvação, como é que Deus salva, né? Então, a ideologia ela faz isso. Por exemplo, liberdade individual para os liberais, né? Para a galera de direita, né? Nossa, é o meu direito de ir e vir, né?
Minhas liberdades individuais não podem ser tolhidas. Eu quero ter um canhão. Eu quero ter um tanque de guerra. Eu quero falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, sem ninguém me impedir. Eu quero botar fogo no Supremo. Não no Supremo Deus, no Supremo Tribunal Federal. Então você pega uma coisa que é boa, que é a nossa liberdade individual, e você coloca ela acima de tudo e passa a ver toda a criação a partir da realidade de que o homem foi criado livre. O homem foi criado livre? Sim. Liberdade individual é algo bom? Sim, mas você não pode ver toda a criação a partir dessa parte da realidade, porque ela não é o todo. Solidariedade comum. O pobre, o necessitado. Você não pode ver toda a narrativa, a história da humanidade a partir disso. Então, os marxistas, eles veem o motor da história como uma eterna luta entre o oprimido e o opressor, né? Essa é a narrativa, é o motor da história, né? Marx dizia que o motor da história é a luta de classes, né? É o oprimido contra o opressor. E Marx propunha que nós devemos olhar a realidade a partir desse ponto de vista. Existe opressão na história da humanidade? Sim, a Bíblia está cheia disso. Mas a Bíblia não propõe que a gente olhe a realidade a partir dessa verdade. Então nós precisamos olhar a realidade a partir da ótica divina. Amém? A ótica de Deus. Então a ideologia, como dizia um teólogo, a ideologia madura é uma revelação falsa da criação, queda, redenção e consumação. Então Deus criou todas essas coisas, mas nós não podemos deixar que uma dessas coisas se torne um ídolo e expulse Deus da nossa maneira de enxergar a vida. Então, política é um assunto religioso. Quando a gente discute política, a gente está o tempo inteiro falando sobre conceitos como paz, justiça, prosperidade, liberdade, segurança. São conceitos teológicos. Então há um engano de que nós devemos deixar a nossa fé de lado na hora de falar de política. A gente vai continuar falando sobre isso nos outros dias. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que não existe um terreno neutro. Não existe lugar de neutralidade. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução religiosa. Rousseau pregava uma revolução espiritual. Marx pregava o surgimento de um novo homem. E ele usava essa expressão. Um novo homem. Então, a ideologia de Karl Marx apontava para um telos também. Para o surgimento de um novo homem consciente do coletivo, né? Alguém que vai deixar de ser opressor e não vai ter mais nem oprimido e opressor e viveremos numa igualdade. Só que isso é uma utopia. Isso é fora da realidade. Porque isso ignora a realidade de que somos homens caídos. Então,
Você começa a ver que essas ideologias, elas são visões religiosas da vida. Porque elas colocam a esperança em algo, fé em algo. No iluminismo, a razão, ela não contestou Deus. Ela se tornou o próprio Deus. Então, o iluminismo pega a razão, algo que Deus deu para o homem, para que o homem, em parceria com Deus, adquirisse cada vez mais conhecimento, e ele começa a tentar, pela razão dada por Deus, contestar a existência do próprio Deus, e no fim de tudo, ele pega a razão e coloca no altar. Faz da razão um próprio Deus. Vocês estão vendo que não existe neutralidade, não existe um terreno neutro, onde fé não esteja envolvida. O mundo político é um mundo extremamente religioso, onde as opiniões políticas se tornam confissões de fé. E essas confissões exigem devoção. Então não basta saber se a pessoa é de direita. Você vai fazer mais perguntas a ela, porque você quer saber se ele é tão de direita quanto você. Não basta saber se o cara é de esquerda. Você precisa saber se ele crê numa revolução armada. Ou para você dizer, não, peraí, esse cara é muito radical. Ou então, peraí, tu é brother, vem cá. Hasta la victoria siempre. Então, as nossas convicções políticas se tornam confissões de fé. E nesse meio, nessa confusão, é uma luta pelo nosso coração o tempo inteiro. O embate político é um embate pelo nosso coração. O problema, seu Wayne Grudem, ao colocarmos nossas esperanças na política ou em políticos, é que atribuímos aos ídolos aquilo que somente o Deus verdadeiro faz e pode fazer. Então, nós olhamos para os políticos e atribuímos a eles aquilo que Deus fez. Você lembra quando o povo no deserto fez o bezerro de ouro? Eles atribuíram o que àquele bezerro de ouro? A obra de Deus. Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Porque a idolatria é uma deturpação da verdade divina. É sempre pegando alguma coisa da própria criação, destacando ela, colocando acima do próprio Deus e atribuindo a ela a obra de Deus. E qual era a treta da igreja primitiva com César? Era isso. Por isso que os líderes antigos, eles arrogavam para si uma prerrogativa divina. Porque no coração do homem sem Deus, eu ia falar uma coisa meio contraditória, né? Eu ia falar, o céu é o limite, né? Mas assim, no coração dos líderes sem Deus, é isso. Por isso que democracias fracas tendem a, da noite para o dia, se tornar regimes totalitários. Então você tem um regime autoritário que começa com um líder te privando de coisas exteriores e isso tende a virar um regime totalitário. Qual é a diferença? No totalitarismo, eles querem controlar o que você pode ou não pode pensar. Mas isso é algo muito impossível. Então, voltando para o que eu estava falando sobre César, o problema da igreja primitiva era que eles olhavam para César e falavam, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é o Kyrios.
Então, aqui a gente começa a falar um pouco do antídoto contra as idolatrias modernas. Não só ideologias, mas toda idolatria. É o senhorio de Jesus. Amém? O senhorio de Jesus. E aí eu faço essa pergunta de novo para você. E se fulano for eleito? E se fulano for eleito? Onde está seu coração? Afinal de contas, quem irá refrear o mal? O que até agora não deixou que todos os governos do mundo se corrompam por inteiro? O quê? O que tem refreado o mal? A resposta é a graça de Deus. No coração do homem caído, no coração caído de Adão, ainda opera os freios da graça de Deus. Deus tem tudo sob o seu controle. Então, o senhorio de Cristo, a esperança do reino de Deus, a fé na soberania de Deus, é o antídoto para não cairmos nessas idolatrias. O medo revela uma idolatria. Porque o ídolo promete segurança. O ídolo promete segurança. Então César ele arrogava para si essa posição de divindade. E a esperança da igreja era o reino de Deus. Era Jesus como Senhor. E contra isso, era assinar muitas vezes uma sentença de morte. Existe algo que o homem teme mais do que a morte? É uma pergunta. Não existe. Não existe. Então, a igreja sempre se recusa a abraçar as esperanças messiânicas populistas. Você não deveria seguir um político a ponto de colocar nele toda a sua esperança, toda a sua confiança. Se você tem feito isso, se você tem crido que um político ele é incorruptível, você está um passo da idolatria. Você já está abraçando um ídolo, você já está fazendo dele um ídolo, porque só Deus é assim. Essa é uma prerrogativa divina. Deus é incorruptível. Deus é santo e Deus é justo. Daí que surge um conceito que é do ceticismo político. Nós devemos ser céticos em relação aos homens. Muito mais em relação aos homens no poder. Então a igreja sempre se recusa a abraçar o populismo. O que é o populismo? São homens que prometem coisas do senso comum e se colocam numa posição de salvador da pátria. E aí, amigo, falando de Brasil, falando de América Latina, não interessa se é esquerda ou direita. Essa é uma ferramenta comum de ambos os lados. Ah, você não vai votar em ninguém? Não, não é isso. Mas seja cético. Não abrace a esperança
na figura de uma pessoa. Então, como eu disse, o antídoto é o senhorio de Cristo. Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Essa é a nossa esperança. Não importa que partido entre no poder. O seu domínio, ele é rei e ele domina sobre tudo que existe. Então, qual é a nossa postura diante dessa realidade política? E da realidade do mundo? Porque nós precisamos viver nesse mundo. Eu não estou propondo para vocês aqui, estou trazendo dois lados de um pensamento, né? Ao mesmo tempo, o quanto, de fato, a política se tornou um lugar bem hostil e sujo, e, ao mesmo tempo, olhando de uma cosmovisão bíblica de que Deus criou governos, Deus estabeleceu tronos, Deus ele estabelece reis e ele derruba reinos. Ele é o Senhor dos senhores, então não há autoridade. A gente vai mais para frente ver um pouco mais sobre isso. Não há autoridade que não venha de Deus. Então nós somos chamados para viver no meio disso. No meio disso. E eu quero, já indo para o fim, sei que isso não significa muita coisa, lendo com vocês Jeremias 29, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor, Jeremias 29, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então aqui ele começa falando que o povo de Israel foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. E aqui eu lembro do conceito de Santo Agostinho, da cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, o nosso destino é Jerusalém, é a cidade de Deus. Mas enquanto isso não se consuma, qual é a nossa posição? É viver nessa sociedade de uma maneira santa e incorruptível, como diz na Bíblia, sendo sal e sendo luz. O que o Evangelho propõe não é que a gente crie comunidades alternativas que vão sair da sociedade. Então, às vezes, esse nojinho da política e de coisas públicas revelam uma consciência errada, um entendimento errado de qual é o papel do cristão na sociedade. Então, se por um lado a gente tem pessoas apaixonadas por política, apaixonadas por partidos e por ideologias, por outro lado, a gente também tem alguns cristãos que eles são completamente indiferentes com a sociedade, com a política, com a economia, com as coisas que acontecem.
E tem uma frase muito famosa que é: pessoas que não se interessam por políticas estão fadadas a serem controladas por pessoas que se interessam. Então, a igreja, os pastores, deveriam falar de política e ensinar sobre política. E eu não estou propondo que políticos deveriam subir aqui. Falando nisso, eu sou candidato, tá, gente? Mentira. Já ia falar até meu número. Mentira. Seria a contradição em pessoa, né? Aparece meu número ali assim, ó. Uma foto assim. Mentira. Isso não significa que a igreja deve se tornar um palanque eleitoral. Mas que esse assunto não pode ser um assunto proibido para a igreja. Então, eu vou falar de alguns pontos sobre essa nossa postura diante dessa realidade, desse caos político e ideológico que a gente se encontra. Primeiro, nós devemos orar pela paz da Babilônia. Nós devemos orar pela paz da nação, orar pelos governantes, crendo na soberania divina. Segundo, nós devemos ter no nosso meio Josés, Jeremias, Daniéis, não sei como é que fala isso no plural, Daniéis, Josés, Jeremias, estou brincando, Esther, Mordecai e etc. O que essas pessoas têm em comum? Pessoas que estavam envolvidas com o governo. Nós devemos ser sal. E a principal função do sal no mundo antigo era conservar. Não era tanto dar sabor. O mundo antigo não tinha geladeira, gente. Então, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo que vivemos num mundo que está desmoronando. Mas Deus, por sua misericórdia, escolhe a igreja como agentes para conservar o que é bom. Conservar valores. Conservar princípios. Você já pensou nisso? Que se não fosse pela ação da igreja na história, onde nós estaríamos hoje? Então eu falei sobre orar pela paz da Babilônia, confiando na soberania de Deus, ter pessoas que se envolvam na esfera pública. Isso não é só na esfera assim política, mas é pública como um todo, tá, gente? Ser sal e ser luz. Quarta coisa, vida em comunidade. Ou seja, uma igreja que vai em direção ao que sofre. Nós não devemos colocar a nossa esperança de justiça na mão de políticos. A igreja foi levantada para ser um instrumento de justiça na sociedade. Então, nós devemos ir até o pobre, o órfão, a viúva, o que sofre, os necessitados. E, por último, a igreja deve ser uma igreja fluente no Evangelho. O que é uma igreja fluente no Evangelho? Uma igreja que consegue aplicar o Evangelho a todas as áreas da vida. Não existe nada que não esteja debaixo do governo de Deus. O Evangelho tem a resposta para tudo. Desde governo até o videozinho de TikTok que a sua filha assiste. O Evangelho pode modelar todas as áreas da nossa vida. E nós devemos ser uma igreja que sabe aplicar as verdades do Evangelho em todas as áreas. Uma igreja profética.
uma igreja que mostra para o mundo. Nós não precisamos dizer para as pessoas em que partido elas devem votar. Nós devemos pregar o que a Bíblia diz. Eu estou falando do púlpito, tá, gente? Esse negócio de que política não se discute é balela, é mentira. Política é discussão, né? E quando eu falo discutir política, eu não estou falando de brigar sobre política, nem brigar sobre pessoas, tá? Fã-clube não. Tá ok? Tá bom, companheiro. É o outro lado aí, ó. Estamos quites, então. Então, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja profética, que brilha no meio... Pô, acabei de... Eu não sei se eu vi uma arminha ou um L de Lula. O cara fez assim, ó. Que o Senhor nos ajude nessas eleições a testemunhar do reino de Deus, sem abraçar paixões políticas, sem abraçar falsas esperanças. Que possamos ter certeza de que aguardamos um reino que é inabalável. O trono de Jesus é inabalável. Não importa quem vença a política, nossa esperança não está nisso. Nossa esperança está no Senhor. Que Ele possa nos dar graça para discernir os ídolos do nosso coração que nos seduzem e que nos afastam da verdadeira esperança no Messias. Amém?